Vamos lá para a segunda parte dos nossos vetores. Vamos aqui. Vetores perpendiculares entre si, eu falei. Ok? Bom. Tá? Agora vamos lá. Soma de vetores e direções qualquer. Então, eu tenho. Esse vetor está aqui. O D1 está de A para B. O D2 está de B para C. E tem uma direção qualquer. E eu quero saber a resultante da direção desses vetores. São vetores de direções qualquer. Um está indo, né, na direção horizontal e o outro está indo para a inclinada. E eu quero saber a minha resultante. Bom, vamos lá. Na determinação do módulo do vetor resultante D, no entanto, não é possível aplicar o teorema de Pitágoras, já que o ângulo entre D1 e D2 não é reto. Este ângulo entre D1 e D2, esse ângulo não é reto. Não é reto. Não tem como. O alfa é diferente de 90 graus. Ele não é perpendicular. O alfa, ele não é um ângulo reto. Esse alfa, ele é diferente de 90 graus. E eu não posso usar o teorema de Pitágoras. Ok? Não posso. Vou dar uma aula sobre o teorema de Pitágoras, apesar que vocês já viram em matemática. Não custa nada. Bom, na determinação do módulo do vetor D, da figura anterior, no entanto, não é possível aplicar o teorema de Pitágoras, já que o ângulo entre D1 e D2 não é reto. Neste caso, se aplica a regra do paralelograma. Observe. Regra do paralelograma. Aham! E eu vou usar esse lápis. A regra do paralelograma. A diagonal do paralelograma, cujos lados são os vetores A e B, e o vetor C é a resultante, o vetor B pode ser deslocado para outra extremidade de A. Então, coloquei outra extremidade de A e eu coloquei o vetor B. Preste atenção. A regra do paralelograma, a diagonal do paralelograma, cujos lados são os vetores A e B. Esse vetor C aqui é a diagonal do paralelograma. Ok? Então, o vetor B pode ser deslocado para aqui. Então, esse vetor pode ser deslocado para aqui, para outra extremidade de A. Os vetores A e B formam um paralelograma cuja diagonal é o vetor resultante C, que forma entre si o ângulo alfa do vetor resultante é dado pela equação. Como é que eu acho essa resultante aqui? Eu vou fazer só... Bom, aqui está o meu teorema de Pitágoras. Só que esse alfa ele é diferente de 90 graus. Então, como que eu vou fazer isso? Achar essa resultante. Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes ab cosseno de alfa. Ok? O que é cosseno de alfa que vocês ficam tanto me perguntando? Afinal, o que é cosseno de alfa? O cosseno de alfa é uma constante trigonométrica que associa a cada ângulo um valor numérico. Depois eu vou fazer os exercícios. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Soma de vetores. A soma de vetores não é uma operação aritmética, mas uma operação geométrica. Eu resolvi escrever isso aqui, redescrever a minha maneira, para que vocês possam compreender melhor. A soma de vetores. Agora é um resumo de toda a aula, a soma de vetores. A soma de vetores não é uma operação aritmética, mas uma operação geométrica. Tá aqui, ó, A, B, C, D, me dá esse vetor resultante aqui.
Então, como que eu somo? Na setinha de um vetor, eu coloco o final do outro vetor. Na setinha do vetor, eu coloco o final do outro vetor. Na setinha do vetor, eu coloco o final do outro vetor. E eu uno esse aqui, vocês estão vendo? O final desse, com o final desse, eu uno com a setinha desse. O vetor resultante é A mais B mais C mais D. É A mais B mais C mais D. No caso mais comum, usamos a regra do paralelograma. A, B. Qual que é essa regra do paralelograma? Bom, A, B. A, o vetor resultante é a diagonal. A. Desculpa. Queremos somar os vetores A, B. B. Desenhamos dois vetores partindo de um ponto. Esse pontinho aqui. C. O vetor soma, que é o vetor resultante, é dado para a diagonal do paralelograma de lados A, B. Pronto. Subtração de vetores. Na subtração de vetores, utilizamos o conceito de vetor oposto de um vetor dado. Para subtrair, eu tenho que usar o quê? O conceito de o vetor é oposto a outro vetor dado. Denomina-se vetor oposto do vetor A, o vetor menos A. Está aqui, A mais menos A é igual a zero. Por quê? Porque eles têm a mesma intensidade, o mesmo módulo, mas eles têm direção diferentes. Eles têm a mesma velocidade, têm a mesma direção, mas o sentido é contrário. Que a subtração de vetores utilizamos o conceito de vetor oposto de um vetor dado. Esse é o oposto desse, porque o sentido é diferente. Vamos lá. Dados dois vetores A e B, a diferença entre eles é dada por A menos B, A mais menos B. Dá para vocês verem? Dá. Em outras palavras, para subtrair um vetor de outro, vamos somar o oposto desse vetor do outro lado. A mais menos A, que é esse caso aqui, é igual a zero, por quê? Porque é o mesmo vetor, só estão em sentido contrário. O que tem a mesma direção e a mesma intensidade do módulo e o mesmo sentido. Vocês entenderam? Exemplo, determine algebricamente o vetor resultante. Aqui eu tenho A. Vamos determinar geometricamente. Essa é a grande dúvida. Aqui eu tenho o vetor A menos o vetor B. O vetor A é mais menos o vetor B. O que é o vetor resultante? É esse A menos esse B. Então, esse aqui é meu vetor resultante. Vamos aqui. A e B são vetores de mesma direção e sentido opostos. Só um pouquinho, tá? Eles têm mesma direção e sentidos opostos. A e B são vetores de mesma direção e sentidos opostos. O vetor negativo menos A não significa diminuição, mas que o seu sentido é o oposto do referencial adotado. Beleza? Eu tenho mais exercícios aqui. Acabou. Acabou. Eu só vou fazer exercícios para vocês. Tipo assim, só para a gente ficar curioso. Olha o exercício. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e volto falando no vídeo. No desenho, logo abaixo, estão representadas duas forças. F1 de módulo F1 igual a 5 newtons e F2 de módulo F2 igual a 3 newtons. Formando entre si um ângulo de 60 graus. Determina o módulo F da força F resultante dessas duas forças. Como que eu vou fazer isso, professor? É muito simples. Esse aqui não é o vetor resultante, se eu quisesse? Eu vou traçar o vetor resultante aqui, tá? O vetor resultante é esse, aqui. Dá para vocês verem? Dá. Esses lápis são bonitos. Sabe? Eles, por dentro, nada. É tipo assim, bonito por fora e feio por dentro. Essa é a verdade.
Tá aqui, ó. Determine o valor de f. O que seria esse valor? Esse f aqui. O que seria esse f? Ele seria igual a quê? F ao quadrado seria igual a f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado. 2 vezes f1 vezes f2 vezes mais 2 vezes f1 f2 vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, eu não preciso colocar. Vezes o cosseno de 60 graus. O que é F? A minha força resultante. A força F resultante ao quadrado. F1, 5 ao quadrado. Mais F2, 3 ao quadrado. Mais 2 vezes 5 vezes 3 vezes o quê? Meio. Eu vou colocar um meio aqui. Eu vou indicar as operações, vocês vão fazer. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 25 ao quadrado, 25, mais 9, mais o quê? 5 vezes 3, 8. Bom, ok? Então, essa força resultante vai ser o resultado da raiz quadrada de 25 mais 9 mais 8. Vou deixar para vocês fazerem, porque, né? O professor não pode fazer tudo. Essa continha vocês podem fazer, pelo menos prestar atenção na aula, pelo menos para poder treinar. Ok? Beijo!